A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje é uma noite gloriosa. Eu quero compartilhar com a amada igreja, com os amados irmãos, a amada noiva em Cristo Jesus, uma palavra muito gloriosa. E essa palavra se encontra no livro de Êxodo, no seu capítulo 27, verso de número 20. Êxodo 27, verso 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aleluias. Meus irmãos, nós sabemos que há 720 anos antes de Cristo vir ao mundo em forma de homem, Deus já estava falando com o seu servo Moisés, para que fosse levantado um tabernáculo, e neste tabernáculo fosse colocado a mais linda, a mais perfeita e a mais organizada obra-prima. Mas Deus diz para Moisés no texto que quando fosse erguido este tabernáculo, que todos os filhos de Israel trouxessem o azeite puro para que fosse colocadas no candelabro, para que o tabernáculo não ficasse no escuro. Sabemos que naquela época não tinha a Eletropaulo. Então nós sabemos que para manter uma casa, para manter um tabernáculo aceso, era necessário que os candelabros estivessem cheios do azeite para que fossem colocado o fogo e para que a chama começasse a arder e iluminar aquele lugar. Mas preste atenção neste pequeno estudo que quero lhe passar. Porque conforme o povo de Israel ia ao tabernáculo para adorar a Deus, não era possível adorar a Deus no escuro, porque se não tivesse lamparinas, se não estivessem acesas as lâmpadas do candeeiro, aquele lugar ficaria no escuro, ficaria nas trevas. Então Deus diz para Moisés que os filhos de Israel trouxessem o mais puro azeite batido para que fosse mantida acesa o tabernáculo da casa do Senhor. Eu quero transportar contigo agora esta mensagem no Novo Testamento, onde nós vamos encontrar no livro de Mateus uma palavra gloriosa que também se encontra em Mateus 25, e ela vai nos contar então sobre o reino dos céus e a parábola das 10 virgens, aonde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, as 10 virgens, 10 eram prudentes, 10 estavam na fiação, e essas 10 a Bíblia vai nos contar que elas tomaram as suas lâmpadas e foram de encontro ao Senhor. Mas 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, e tomando as suas, não levaram o azeite consigo. Ou seja, não é possível que uma pessoa que não está com o seu candelabro, com o seu candeeiro transbordante, essa pessoa ela não está como deveria na presença do Senhor, porque a palavra vai dizer que 5 eram prudentes, as 5 estavam reservadas ao Senhor, porque elas estavam com o seu candeeiro, elas estavam com o seu
com a sua lamparina acesa, o azeite, ele transbordava. E a palavra nos diz que quando você está com mais puro azeite, você está cheio da graça de Deus. Mas quando se apaga, quando está em falta, porque a palavra de Deus vai nos contar que aquelas 5 loucas, elas estavam com um reservatório de azeite pela metade, elas estavam frias, e quando saíram ao encontro do Senhor, porque tudo que está aceso, se você não manter, ele apaga. E aquelas mulheres, elas não tinham o azeite necessário para a vinda do esposo. E a Bíblia vai nos contar que quando essas mulheres saíram à procura, todas saíram, mas como todo noivo, ele começou, a palavra de Deus nos diz então que ele tardando o esposo, ou seja, ele pode estar tardando, mas a volta dele, a vinda dele, meus amados, tu pode ter certeza que ela já está bem próxima. Mas aquelas 5 prudentes, elas, diz a Bíblia que todas tosquenejaram, ou seja, à espera do Senhor, elas caíram no sono e adormeceram. Mas quando diz a palavra que por volta da meia-noite o noivo se anunciou-se então a presença do noivo, e elas saíram. Ei, as lâmpadas estavam acesas, aquelas mulheres, elas estavam na fiação e elas tinham a luz. Mas 5 das loucas estavam a desejar, porque não estavam na presença, estavam deixando a desejar e estavam com as suas lâmpadas quase a se acabar. Voltando ao livro de Êxodo, a palavra de Deus, ela nos relata e nos conta que aquele povo levava o mais puro azeite, e ali não deixava com que as lamparinas se apagassem, e o candelabro, ou seja, eu quero que você entenda de uma vez por todas, porque o candelabro é aquela coisa que se coloca pregado em algum canto onde nós colocamos as lamparinas para acender. Eu quero que você reflita comigo agora em um simples e pequeno detalhe, porque quando o Senhor nosso Jesus, ele foi crucificado naquela cruz do Calvário, ele se colocou no lugar de um candelabro, porque a cruz do Calvário era de madeira, e ali foi pendurado o corpo do Senhor Jesus. Eu quero te contar uma coisa, que quando ele estava com aqueles braços abertos, ali servia como as lamparinas, aonde se colocaria, onde colocam o azeite para que permaneça acesa a chama do teu Espírito Santo. Ei, o Senhor está dizendo que não pode deixar apagar a chama, porque se apaga a chama, você vai viver nas trevas. Por isso nós temos que manter o azeite, por isso que nós temos que ter a reserva, nós temos que ter comunhão. Ei, e o melhor jeito é nós estarmos debaixo da graça do Senhor Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, e aqui eu já termino essa mensagem, porque no livro de João, no seu capítulo de número 8, verso de número 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero que você entenda que quando você está em um propósito de jejum e oração, o azeite está transbordando. Quando você está em comunhão com Deus, o azeite está transbordando. Quando você está debaixo da graça de Deus, fazendo a vontade e o querer do nosso Senhor Jesus, o azeite está transbordando. Mas quando você se nega, quando você cai no esquecimento, quando você fala: ei, hoje é dia de culto, mas estou cansado, não vou aparecer. Ei, hoje tem consagração, mas eu estou com um cansaço terrível, estou morrendo de sono, eu não vou comparecer. A sua lâmpada, ela começa a se apagar, o seu azeite, ele começa a baixar. Mas eu quero que você preste atenção e que você fique debaixo da graça do Senhor. Ei, o Senhor, há 720 anos atrás, ele já falava: mantenha a luz do candelabro acesa. Então, mantenha a luz do Senhor Jesus acesa, porque diz o Senhor: eu sou a luz do mundo, e quem me segue terá a luz divina. Desejo a todos vocês uma boa noite. Shalom Adonai.
A paz do Senhor Jesus.